juntos por alguns minutos, e a minha expectativa é que, ao meditarmos nela, sempre esse amor de Deus vai nos transformar para nós nos tornarmos pessoas mais parecidas com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Abre, se você pode, a sua Bíblia comigo. Se você não trouxe, preste atenção na tela, nós vamos ter o texto ali na tela. Esse texto está em Mateus capítulo 22. É um texto muito interessante, não somente pelo que nós vamos tratar hoje, mas por todo o seu contexto, porque se você tiver oportunidade depois de ler o capítulo 22, você verá que Jesus lida com os três grupos, eu diria, sociopolítico e religioso mais importante da época, porque ele responde aos herodianos, ele responde aos saduceus e, por fim, responde uma pergunta dos fariseus. Cada grupo desse tinha uma perspectiva diferente do que eles criam, do que eles aceitavam. Mas neste em particular, Jesus está respondendo a pergunta de um perito da lei, que não tinha o interesse em mudar nada. E esse aqui é um ponto importante para nós começarmos a conversar. A religião pode nos transformar em pessoas que têm todas as perguntas certas, mas elas não têm a intenção de nos transformar. Essa era a ideia. Não sei se você conhece pessoas, e eu como pastor recebo isso demais. Tem gente que vem me perguntar cada coisa que eu falo assim: de onde que essa pessoa tirou isso? Porque eu sei que aquilo é para quem estuda teologia, para quem se vê no mundo acadêmico da religião. A pessoa leu em algum lugar, viu na internet. Aí eu fico pensando assim: o que responder isso altera na forma que você age com a sua esposa, com o seu marido? De modo que responder isso altere o que você pensa da vida. Tem gente que a religião os transforma em inquiridores da fé, mas a intenção não é de serem transformados. Era o caso desse homem aqui. Ele era um perito da lei. Na verdade, ele não queria entender o que significava amar ao próximo, que é o tema da nossa reflexão nessa manhã. O que ele queria era pegar Jesus no contrapé. Por exemplo, há pessoas que me perguntam detalhes da teologia reformada, que é a que eu sempre estudei, em contraste com a outra teologia. E aí eu sei que a intenção da pessoa, porque não it doesn't matter. Por exemplo, salvação. A pessoa me pergunta: pastor, nós somos salvos por presciência de Deus ou nós somos salvos porque nós decidimos? Sabe o que eu respondo? Eu respondi isso para os meus alunos no seminário. Antes de responder, deixa eu te fazer uma pergunta: você é salvo? Aí a pessoa dizia: sou. Eu falei: então o jeito, o que te interessa? Entenderam? O que te interessa? Agora, se você disser para mim que você não é, aí nós precisamos conversar sobre salvação. Descobrir o meio te ajuda? Se você não foi ainda alcançado por essa graça. Aqui um homem desse jeito. O texto diz o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, porque a turma da religião é assim, você vence um, aí vem o outro. Olha o que o texto diz: os fariseus se reuniram. Os fariseus disseram: bom, ele venceu os saduceus não criam em ressurreição, eles achavam que a vida era isso aqui, morreu, acabou. Bom, ele venceu, ele deixou os saduceus sem resposta, agora vamos nós com a resposta pior para ele. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Olha aí, ele queria testar Jesus, pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? O que ele queria com isso? Ele queria descobrir se Jesus trairia a tradição mosaica, se Jesus iria dizer que o resumo da lei era alguma outra coisa. O que Jesus ia falar para que eles tivessem então uma resposta sólida para condená-lo, para apontá-lo como herege, para determiná-lo como uma pessoa que deveria ser morta imediatamente. Senhor, qual que é? Como é que o senhor resume a lei? E aí Jesus diz assim, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Agora preste atenção:
E o segundo, o que diz o seu texto? Semelhante a este é: ame o seu próximo como a si mesmo. Notem a diferença. A Deus tem nada a ver com o jeito que eu me amo. Por quê? Porque Ele é Senhor. Ele merece todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória, não importa o que eu sinto, o que eu penso a meu respeito. Então eu sou convocado pelas Escrituras Sagradas a amar o Senhor Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com a minha capacidade de raciocínio, com as minhas emoções, com o meu ser, com o meu corpo, tudo que há em mim, louve ao Senhor. Nós somos chamados a amar a Deus nessa intensidade. Qual que é o parâmetro? Nenhum, Ele. Mas o próximo tem parâmetro. Para o amor ao próximo tem medida. Porque se as Escrituras dissessem o seguinte: ame a Deus dessa maneira, presta atenção nisso aqui para você entender o restante da minha mensagem inteira. Ame a Deus dessa maneira, e o próximo com toda a intensidade. Ora, quem tem um intensiômetro, um medidor de intenção, de intensidade, perdão. A sua intensidade pode ser curta, ou pode ser longa. A minha é uma, a sua certamente é outra. Então o parâmetro não ficou em aberto. Qual é o parâmetro? Ame o teu próximo da mesma maneira que você ama você. E é por isso que tem uns próximos sofrendo, porque tem gente que é masoquista, judia de si próprio, judia dos outros. Já viram aquele cara que em casa ele não tem amor por ele e ele desgraça o amor da casa? A casa é guerra. A casa é desamor. A casa, e quando eu digo por casa, vocês estão entendendo, não estou tratando de estrutura, estou tratando de gente que habita nessa casa, porque falta o amor pessoal. Então, é o seguinte: você quer ter um teto sobre a sua cabeça? Que o teu próximo também tenha. Você quer se vestir? Que o teu próximo também tenha o direito. Você quer ser uma pessoa respeitada? Que o seu próximo tenha respeito. De uma forma muito simples colocada, é o seguinte: aquilo que eu espero, anseio, desejo, luto, busco por mim, que o meu próximo tenha. Agora o que eu vejo é o seguinte: eu não tenho o meu próximo também? Não deve ter. Não deve ter. Por que vai ter e eu não? Não, mas você não deseja para você? Sim, então deixa ele ter. Não, mas eu desejo para mim, eu desejo que ele tenha depois que eu tiver o meu. E de preferência com a marca um pouquinho inferior do que a minha. E aí a marca você põe no que você quiser. Se é o namorado, o meu é mais bonito que o dela. Se é namorada, a minha é mais charmosa do que a dele. Se é dinheiro, que eu tenho um pouquinho mais na conta bancária. É a história do cara, já contei aqui para vocês, estava andando na praia. Aí tropeçou numa lâmpada, achou uma lâmpada, limpou. Vocês sabem o negócio, há um gênio dentro da lâmpada. Aí o gênio disse para ele, ele falou assim: olha, você me libertou, 35 milhões de anos engarrafado aqui, você me libertou, eu te concedo o que você quiser. Aí o cara falou: já sei. Eu falei: pensa, porque é só um pedido, mas o que você não tem limite. Deixa a sua consciência, deixa a sua mente desejar o que quiser, que você terá. O cara falou: tudo que eu quiser. Falou: tudo em um pedido só. Se fosse mulher ia dar um problema, né, gente? Que ali explicar por que ela estava fazendo só um pedido. Mas anyways, aí o cara falou assim: já sei. Aí o gênio interrompeu e disse assim: mas deixa eu te avisar uma coisa. O que você pedir para você eu vou te dar. Não importa a quantidade, não importa valor, não importa a magnitude. Mas para o seu pior inimigo eu vou dar o dobro. Aí o cara disse: como assim? Não, o que eu der para você, automaticamente o seu pior inimigo recebe o dobro. O cara falou: mas assim? Ele falou: desse jeito. Aí pensou, falou: então já sei. O que você me der, meu pior inimigo é o dobro? Então me cega de um olho.
assim. Vocês estão rindo? Mas vocês querem um espelho? Não. Aqui é pequenininho para você pôr assim na frente do seu rosto. E sabe o que me preocupa, queridos, como pastor? E eu tenho dito muito isso aqui na New Life. É que nós não entendemos que a única possibilidade de nós termos uma comunidade de irmãos, não importa o tamanho dela, que honre e glorifique a Deus e que viva a cultura do reino, é se nós ensinarmos o Evangelho. Não há possibilidade, não há, preste atenção, de nós termos um grupo que glorifique a Deus. Não há possibilidade de nós termos um grupo que comungue o shalom, essa koinonia que a presença de Deus traz, que partilhem amor e respeito, que estimule o pertencimento. Não há. Que veja as pessoas trabalhando, servindo com seus dons, com seus talentos. A única possibilidade disso acontecer, de nós vemos pessoas contribuindo com seus bens, a única possibilidade é se as pessoas entenderem o Evangelho. Por quê? Toda religião, me acompanhe um pouquinho, talvez vai ser um pouquinho mais denso agora no início, mas só para você entender, toda religião, qual é a proposta de toda religião? É salvação. Esquece que você é cristão por um minuto, pense em uma proposta religiosa, é salvação. Salvar do problema, salvar do perigo, salvar das desgraças futuras e, por fim, salvar da perdição eterna. A proposta de toda religião é: existe um ser, existe uma deidade, existe um poder que, se desejar, dependendo das minhas penitências, dependendo das minhas ações, Ele pode estender a mão e me livrar. Então, a proposta das religiões é salvação. Mas a proposta do cristianismo não é só salvação. Aliás, eu ia dizer que não é salvação, mas para eu não andar em terreno minado aqui com vocês, eu vou dizer que não é só salvação. Você pode dizer: como, pastor? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, do grego, do gentio, de todo mundo. Verdade. Verdade. Porém, eu não sei se você sabia que a palavra salvação, na língua original, é a mesma palavra para cura, para libertação. E eu não vou nem dar outros significados aqui para não complicar um pouco o nosso encontro. O que eu vejo? Eu vejo pessoas que se dizem salvas, e eu pergunto assim: salva do quê? No meu coração. Aí você, como religioso, pode apontar o dedo para mim e falar: só não tem direito de julgar a salvação de ninguém. Não, nós estamos criando apenas um palco. Por quê? Eu não acredito, não é bíblico, não é você imaginar que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, para que você tenha um aval, uma carteira, um selo, um carimbo, um papel, um passaporte, um visto para o céu. Ó, tem aqui, acabou, botou no bolso, o céu é meu, por direito. Não. Quando nós somos, preste atenção, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, o que Jesus veio fazer foi instalar uma cultura em nós, que só é possível ser vivida pela salvação. Ou seja, não adianta eu querer agir como filho de Deus sendo filho das trevas. Portanto, eu necessito da habilidade que o Espírito de Deus produz em mim de ser salvo, para que agora, liberto, eu possa viver a cultura do reino. Vocês estão me entendendo? A cultura do reino. Por que você está fazendo essa introdução? Porque senão você não vai entender o que significa amar o próximo, que é o tema da nossa reflexão. Porque eu não estou falando, quando eu estou dizendo de amar ao próximo, dessas coisas superficiais.
de que você tem que agradar todos os caprichos. E, gente, como pastor, eu sei o que é isso. Eu me pergunto, muitas vezes, para mim sozinho, e às vezes para um amigo mais chegado, será que é isso que é ser pastor? Será que é isso que é ter que pregar? Depois de conversar com centenas de pastores. Amar o próximo, cuidado, não é o que eu quero aqui nessa manhã, que você entenda que é assim, você tem que agradar todos os caprichos de pessoas que se recusam a crescer e teimam em fazer dos outros seus escravos emocionais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando de que amar ao próximo seja você ter que lidar com pessoas como se fossem casca de ovo, porque essa pessoa se acha a pessoa mais importante do universo, e que todo mundo tem que operar para o bem dele ou dela. Estão me entendendo? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou falando de ter cuidado para não se esquecer de uma data de aniversário. Você esqueceu de ir lá no Facebook fazer um post. Você esqueceu de mandar um zap. Eu não estou falando disso. Isso é infantilizado. Eu não estou dizendo de você ter que mandar uma mensagem todo dia. Um daqueles emojis. Sabe, aqueles cartõezinhos que você manda de manhã cedo. O sol brilhou, bom dia para você. Sabe aquele estilo? É aquilo lá. Eu não estou falando de amar ao próximo como esse conjunto de capricho e cuidado que você tem que ter. Nossa, fiz uma comida, não convidei a pessoa. Ou fizeram e não me chamaram. Foram para a praia e não me incluíram no grupo. Não vem na minha casa, não vem tomar café comigo todo dia. Irmãos, não foi para isso que Jesus nos chamou, para amar o próximo. Presta atenção. Se eu e você focarmos nestas coisas, e eu sei que elas têm a sua importância, presta atenção, eu gosto de amizades, muito. Não consigo ser tão bom amigo quanto eu gostaria de ser para todos os que eu gostaria de ser, e tenho também bons amigos. Eu gosto da vida comunitária, mas, se você reparar, que a maioria dos atritos que existem entre as pessoas de uma comunidade evangélica na sua casa não estão ligados necessariamente a pecado, a erro, está ligado a capricho. Vocês entendem a diferença? É o caso que eu contei, lá da injustiça que fizeram a mim. Eu não pequei, eu não errei. A maioria das vezes você não chega para o seu próximo e diz, você pecou contra mim. Porque se pecou, nós precisamos resolver. Pecado precisa ser resolvido. É capricho. É dodói. Desculpa a expressão, frescura. De gente que se recusa a crescer e amadurecer no conhecimento de Jesus, porque a religião estimula a ser assim. Aí você tem que paparicar mais para ver se mantém. Só que tudo tem limites. Vocês estão me entendendo? O dia que a sua mulher lidar com você, marido, na base dos caprichos, me ouçam, mulheres, há um dia que o cara, por mais bem intencionado, e olha lá que a maioria não tem essa boa intenção, mas por mais bom intencionado que o cidadão seja, ele vai dizer assim, eu não sou capaz, não tem limites esse negócio. Porque não, eu estou errando, é pecado? Não, eu esperava que você fizesse mais, mas qual que é o mais? Não é disso que eu estou falando de amar ao próximo. Por quê? Porque na igreja a gente comete um grande erro. Quando a gente encontra essas pessoas, sabe o que nós ensinamos um para o outro? É assim, vai lá, essa pessoa é assim mesmo, ela precisa ser bajulada, vai lá. Vocês estão me entendendo? Não, gente, estou conversando sozinho. Vai lá. Ainda tenta ajudar com o versículo bíblico. A Bíblia diz para andar a segunda milha. Não tira o versículo do jeito que ele tem que ser e bota onde ele não é para justificar uma atitude errada. Um erro não justifica outro. Muito errado. Porque nós não acordamos as pessoas.
Há um texto em Mateus 18, que um dia nós vamos meditar sobre ele aqui na igreja juntos. Eu tenho pensado sobre esse texto. No seminário eu aprendi que aquele texto é o texto que a gente usa no processo de disciplina. Teu irmão pecou contra você, vai conversar com ele. Se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Se ele não te ouvir, você traz mais 1 ou 2 testemunhas. Bota lá, faz a mesa redonda e tal. Se houver mudança, maravilha. Se não houver, chama a igreja inteira. Aí se não houver mudança, disciplina o miserável. Eu sempre aprendi esse texto na perspectiva da disciplina. Agora, uma palavra na língua original ali é muito interessante. Sabe qual é a palavra que aparece quando diz assim, se o teu irmão pecou contra você, vai arguí-lo entre ele e ti somente? A palavra que aparece no original é traz luz. Traz luz. Escuta, eu pequei, eu preciso pedir perdão. Agora, ou será que isso aqui são as suas frescuras colocadas sobre mim para me transformar em algo que justifique você continuar sendo o que você é? Estão me entendendo? Traz luz. Agora, nós temos nas igrejas um grupo enorme e crescente de pessoas que não querem andar na luz. O que nós vamos fazer? Vamos botar então um abajur para elas. Vamos fazer um dimmer existencial, porque aí elas vão se sentir bem. Olha, a gente não fere ninguém, fica todo mundo cantando kumbaya junto, glória a Deus, aleluia. Que bobagem. Esse sentimento vai voltar e vai destruir você e quem estiver ao seu redor. Então, o que você quer, pastor? Deixa eu arriscar fazer um negócio que eu nunca fiz aqui. 2 minutinhos. E eu quero ouvir sua voz, se você puder falar. Me diga, quando uma pessoa faz algo para você, que você se sente não amado. O que é uma coisa que alguém faz para você, que você diz assim, não, essa coisa eu não me senti amado. Você pode me ajudar? Você pode dizer uma? Qualquer um de vocês, alto, bem alto, para a gente poder ouvir. O que é uma coisa que alguém faz para você, que você diz o seguinte, isso aqui foi um ato de desamor, eu não me senti amado por isso. Esqueceu de você, ok, mais um. Indiferença. Deixa eu parar um pouquinho nesses dois. Esqueceu de você, indiferença. Veja como é tênue a linha que nós estamos andando. A indiferença, e aliás dizem os estudiosos que o oposto do amor não é ódio, é indiferença, porque pior do que não amar é você não existir para o outro. Entende? Nesse sentido. Agora, você sabe que há pessoas que você passa por ele no corredor, a cabeça está a 1000, você não viu, o outro fala lá, pessoa fazendo indiferença de mim. Então, cuidado para o esquecer de você, que tem uma conotação muito positiva, não ser um estímulo para você se tornar um algoz da vida alheia, de tudo que passa despercebido, como passa na cabeça dos outros. Você já esqueceu uma data importante no seu relacionamento? Tipo, primeiro beijo que nós demos, uma data importante. Aí a pessoa fala assim, você não se lembra? Eu não me lembro, não. Não sei se era tanta vontade, tentativa e vai. Não sei qual foi o dia que deu certo, não me lembro mais qual foi o dia que acertou. Né? Também não vou te falar, você não se lembra. Mas me ajuda, criatura, diga o dia que foi, nós vamos celebrar, vamos dar outro beijo agora e resolve essa parada de uma vez. Cuidado. O que mais que você não se sente amado? Pré-julgamento, ótimo. Atribuir a alguém sem saber se aquela atribuição é legítima. Colocar sobre a pessoa um estigma, uma determinação, sem saber se existem bases para que essa determinação realmente se estabeleça. Fere muito. O que mais? Mais um. Traição.
Eu confiei em você e você virou as costas para mim. Eu abri o meu coração para você e você usou o mais íntimo das minhas declarações para ser o punhal que me ferisse a alma. Eu fui amigo e você foi inimigo. Fere, faz a gente não se sentir amado. Agora uma outra pergunta que eu também gostaria da ajuda de vocês. Vocês têm que me ajudar rápido por causa do tempo. Me diga algumas coisas que os outros fazem para você que você se sente amado. Né? Fala mais alto. Elogio. Ótimo. Que mais? Valorizar. Que mais? Confiança. Cuidado. Se a irmã lá atrás que disse do pré-julgamento me permite, não pré-julgar. Não são essas atitudes que fazem sentido? Agora, eu tenho uma colocação a fazer que eu não quero a participação de vocês, que é, na verdade, uma pergunta. Por que você não faz para os outros aquilo que te faz sentir amado? Vocês me entenderam? Vocês falaram o que faz sentir amado, o que não faz. A minha pergunta é, por que você não faz para os outros exatamente aquilo que você diz que faz você se sentir amado? E eu escrevi uma listinha aqui para vocês. Por que você insiste em cobrar dos outros aquilo que você não gostaria que fosse cobrado de você? Por que você continua não percebendo as virtudes das pessoas e se apegando apenas naquilo que julga ser a deficiência dela? Se é que você não gostaria que fizesse isso com você. Por que você ainda julga, como disse a irmã lá, sem conhecimento da causa? Acusa sem provas, condena sem piedade. Se você não gostaria que fizesse isso com você, por que você faz com os outros? Por que você continua sendo doutor da vida alheia, profeta de Deus para a vida dos outros, sabedor de todas as maneiras que poderias resolver os problemas dos outros, se não é assim que você gostaria que agissem com você? Por que você continua a tratar as pessoas com dureza de palavra, se não é assim que você gostaria que fizessem com você, que os outros te tratassem? Por quê? Por que você não dá aos outros a oportunidade de recomeçar, se é o que você gostaria que fizessem com você? Restaurar uma amizade, recomeçar um relacionamento, reconstruir uma confiança. Por que você não dá aos outros essa oportunidade, se é o que eu imagino que você gostaria que fizesse com você? Por que você não abre a porta para o diálogo, para tentar esclarecer como você gostaria que fosse feito com você? Por que não? Porque você não vê como de somenos, como coisa menor, como falha universal, certos deslizes das pessoas, como você gostaria que fizesse com os outros? Por quê? E eu vou te responder por quê. Sabe por que você não faz isso? Presta atenção no texto. Perguntou-lhe um perito da lei: mestre, qual é a suma da lei? Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, de todo o teu coração. Este é o maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante a este, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque sem o cumprimento do primeiro, é impossível cumprir o segundo. Vocês me entenderam, irmãos? Então diz amém, me entender que você entendeu? Louvado seja Deus por isso. Sabe por que você continua condenando? Porque você não ama a Deus. Sabe por que você continua denegrindo a imagem? Porque você não ama a Deus. Sabe por que você continua cobrando o desnecessário? Porque você não ama a Deus, você não tem piedade, você não tem misericórdia no coração, que só pode nascer de um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. Se você não tem, como que você vai dar? Meu pai dizia o seguinte: ninguém dá o que não tem no coração.
Eu era menino pequeno, ouvia o papai falar, às vezes a gente reclamava de alguma coisa, ele falava assim: filho, cada um dá o que tem no coração. Não adianta você cobrar amor de quem tem ódio. Não adianta você cobrar brandura de quem tem agressividade. Sabe por quê? Eu vou te ajudar a responder por quê. Porque se eu e você não aprendemos o foco, e é aqui, irmãos, que a igreja erra, nós acabaríamos com as nossas crises relacionais quase que por completo. Nós extinguiríamos muitos dos conflitos domésticos. Nós resolveríamos a maioria dos problemas relacionais se nós, ao invés de dizermos para as pessoas assim: não, dá um jeitinho, essa pessoa é caprichosa, ele é melindroso, ela é tão cheia de coisinha, mas olha, no fundo é uma pessoa boa, então dá um jeitinho, faz mais. Não, aponta essa pessoa para Jesus. Porque se ela não aprender a amar a Deus, ela jamais vai amar o próximo. Porque não há em nós amor pelo próximo, a quem nós tocamos, a quem nós vemos, quando nós dizemos que não amamos a Deus a quem nós não vemos. João diz isso, 1 João capítulo 4, versículo 20. Aquele que diz que ama a Deus a quem nunca viu e não ama o seu irmão a quem ele vê todos os dias e toca, este é mentiroso. Sabe por quê? Que você continua colocando um fardo tão pesado nos ombros dos outros, trazendo tristeza para todo mundo, dividindo grupos, separando pessoas, impedindo o crescimento de igreja. Sabe por quê? Porque você está tentando amar o próximo, enquanto você ainda não ama a Deus. Então o meu amor, ele é egoísta, ele é egocêntrico, porque ele é meu. Então eu tenho partidos, eu tenho propostas que eu quero defender, eu tenho atitudes e ações que eu quero preservar, eu tenho a mim mesmo. Aliás, há um teólogo que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: ninguém será capaz de amar o próximo como esse mandamento manda, se esta pessoa não entender que ela é uma pessoa que gosta de se proteger em primeiro lugar. Quantas pessoas, e me permitem se eu falar de uma forma que você vai entender que eu estou falando para você, mas porque é a minha comunidade, é com quem eu converso. Quantas pessoas me dizem: pastor, não vou me envolver para não me ferir. Egoísta, egocêntrico. Vá amar Jesus e entender que Ele amou tanto que Ele foi para a cruz, para que eu e você pudéssemos ser alcançados. Estão me entendendo, irmãos? Para com isso. Não, eu não vou me dar, porque você sabe como é que é, né, pastor? O povo, as pessoas difíceis, iguaizinhas você é. Somos tudo farinha do mesmo saco, pó da mesma terra. Sabe por quê que nós conseguimos e continuamos a fazer os outros sofrerem? Porque nós estamos tentando amar com o nosso amor. Enquanto eu olhar para a Ana com o meu amor, a Ana nunca vai me satisfazer. Nunca. Porque a hora que ela fizer tudo, está faltando. Porque eu sou um cara egoísta, com um buraco no coração, que atribua aos outros a minha felicidade. Porque eu sou uma pessoa que desejo mais. Porque eu sou uma pessoa que tem aspirações a mais, que ela não vai conseguir cumprir, nunca, por melhor que ela seja. O dia que eu aprender a amar a minha esposa, porque eu amo a Deus em primeiro lugar, eu vou, preste atenção, estou falando da minha esposa e você bota aí na sua realidade de vida. Eu vou olhar para ela, com aqueles interesses que são próprios nossos mesmo, dos homens, mas com a formatação do amor que vem do céu. Os erros serão relevados, como pessoa que está num processo de aprendizado e crescimento, como eu. O amor não vai buscar o meu próprio interesse, porque eu aprendi de um Deus que, não tendo interesse nenhum em mim, se deu para que eu tivesse vida. O amor perfeito não é egoísta, não arde em ciúmes, não se alegra com a injustiça. Então, quando estiver injustiçando um próximo meu, se eu amo a Deus, isso vai causar em mim uma contrição e uma ação contrária. Eu vou dizer: isso não pode. Por que você aplaude quando estão denegrindo a vida dos outros? Por que você dá o sorriso e o apoio
Porque falta amor a Deus. Eu e você, queridos, jamais vamos conseguir amar o próximo como Jesus manda, sem que primeiro nós tenhamos cumprido o primeiro mandamento. Conselho, então, passar para o segundo, que já temos que terminar. Não tenta agradar, não tenta se defender, não tenta justificar, não tenta bajular, não tenta, eu conto isso diversas vezes aqui na igreja, que foi uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida. Um pastor mais velho, quando eu estava começando o meu ministério, ele falou: Manuel, escuta aqui, quem já está na estrada há mais tempo, você vai tentar fazer amigos na igreja. Não tente fazer amigos por quem você é. Ensine as pessoas a amarem Jesus. Aí ele disse assim: eu vou te explicar por quê. Quem te amar pelo que você é, você vai falhar. E o dia que você falhar, o amor desmorona. Tudo que você construiu vai por água abaixo. Quem amar a Jesus vai entender erros, vai dar chances de recomeço, vai reconstruir, vai restaurar, vai ser aberto para o diálogo, vai ser fiel, não vai levar o seu erro para a praça, vai tratar com você. E a maioria de vocês, queridos, a maioria de vocês comete esse mesmo erro. Você tenta ganhar as pessoas o seguinte: gente, tem gente que tem que... Teve uma pessoa aqui da igreja que já me disse o seguinte: pastor, quem é meu amigo, eu tenho ciúme dele ser amigo dos outros. Mas, gente, vai ser só seu. Umzinho só. Aí tem que tomar café da manhã juntos, almoçar juntos, jantar juntos, falar todos os dias no telefone. Porque se faltar um dia, o que será que está pensando a meu respeito? Será que já ficou chateado comigo? Para com isso, aponta a pessoa para Jesus. Porque se essa pessoa amar Jesus, ela vai te amar como você merece ser amado, não porque você tem nada que presta, mas porque você é filho de Deus. Não tenta consertar o comportamento do seu marido, esse bicho é duro desse jeito. Aponta ele para Jesus, que Jesus muda. Não faz com a sua mulher, aponta ela para Jesus. Seja canal de levá-la a Jesus. Então ninguém consegue cumprir o segundo, se não cumprir o primeiro. Segundo, eu não sei se eu vou conseguir cobrir tudo aqui, porque eu tinha separado, mas eu quero terminar no tempo. Segundo, queridos, entenda uma coisa que está no texto. Sem amor a Deus e sem amor ao próximo, não existe cristianismo. Mas eu vou na igreja evangélica, mas você não é cristão. Você pode até ser evangélico, o que não quer dizer muita coisa. É um título que deram para pessoas que frequentam um ambiente que nós chamamos de ser diferente dos outros ambientes. Evangélicos, nós lidamos com o evangelho, mas você pode dizer: eu vou lá, mas não é. Não existe cristianismo sem amor a Deus, de intensidade. E tem gente que diz assim: mas eu amo a Deus demais, pastor, eu só não aguento as pessoas. Aos filhos de Deus, seus irmãos. Deus devia ter feito só você na face da terra, então, destruído todos os outros, para que a terra fosse povoada só com a sua beleza, só com essa atitude maravilhosa e amorosa que você tem. Como é que você diz para Deus? Eu digo para os meus amigos: se não gostar dos meus filhos, não precisa gostar de mim. Não precisa. Um dia eu conversei com uma determinada avó, que tinha mais de um neto, e ela falou assim para mim: pastor, eu gosto mesmo é daquele. Falei: senhora, nem fale uma coisa dessa nem para os seus filhos, nem para os outros. Porque a filha da senhora não vai entender como amor. Eu vou contar para a senhora como é que ela vai entender. Como desamor, porque para ela os filhos são tudo iguais. Ou a senhora ama o pacote, dona, a ninhada inteira, ou a senhora não ama ninguém. Como é que você diz: eu amo a Deus e não amo essa pessoa? A pessoa: pastor, mas essa pessoa é difícil. Nós também somos.
Então vamos pegar as nossas dificuldades e apontá-las para a cruz e tentarmos ser transformados em filhos de Deus e não frequentadores de igreja, porque a cultura do reino vai invadir o nosso coração e nós seremos todos transformados. Há uma poetisa chilena que ela disse uma coisa fantástica, ela falou assim: procurei a Deus e não encontrei. Procurei então ao meu próximo e nós nos encontramos os três. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Procurei a Deus e não encontrei, procurei ao próximo e nós nos encontramos os três. Como é que você diz que ama a Deus e não ama essa pessoa que está perto de você? Como é que você critica? Como é que você denigre? Não há cristianismo, você pode dizer qualquer outra coisa, eu sou qualquer outra coisa, porque lá em Mateus 7,12 diz o seguinte: antes, irmãos, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois disto depende toda a lei e os profetas. Imagina o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que o arcabouço da fé cristã, que o sustentáculo de tudo isto, resume-se, justifica as ações proféticas, os ensinos veterotestamentários, duas coisas: amar a Deus e amar o meu próximo. As atribuições do amar, que não vai dar tempo da gente trabalhar hoje, pelo menos aqui nessa manhã, é que são muito mais complexas, porque você acha que você pode amar e mentir, você acha que você pode amar e defraudar, você acha que você pode amar e enganar. Tem marido que diz: eu amo a minha mulher, mas tem uma vida secreta. Tem mulher que diz: eu amo o meu marido, mas mente nas costas dele, pega dinheiro escondido na menor das coisas aí, vocês estão entendendo? Tem amigos que dizem: eu amo meu amigo, mas se o ambiente de cá for legal, eu esqueço um pouquinho daquele amor e aqui eu sou uma outra pessoa. Vocês estão entendendo? Os desdobramentos desse amar ao próximo é que é complicado, porque você precisa cercear a sua, inclusive, liberdade, para demonstrar que realmente você ama o próximo. E aí, queridos, é que a coisa pega. Porque o que é amar? E não podemos falar sobre isso, mas no mínimo é você atribuir ao outro todos os conceitos e valores que você gostaria que fosse atribuído para você. Marido e mulher, quer amar um ao outro? E cada um tem uma linguagem de amor, eu entendo isso. Tem gente que gosta de ganhar presente, tem gente que gosta de palavra de elogio, tem gente que gosta de atos de serviço, tem gente que gosta... Linguagem, não é disso que eu estou dizendo. Quer amar um ao outro? Simplesmente saia dessa igreja hoje e diz: eu vou pisar naquela casa e eu vou fazer para aquele marido, para aquela mulher, tudo o que eu gostaria que fizesse para mim. Hoje, gente, vai ser bala, o negócio vai pegar fogo, vai até acontecer uns trem que não acontece tem muito tempo. Ou seja, se você é uma pessoa, e é pesado o que eu vou falar, mas hoje eu dou a vocês todo o direito de vocês saírem dessa igreja chateados comigo, que aliás só vai reforçar o fato que você não é um cristão, se você fizer isso mesmo. Você tem que me amar. Pastor, mas você está falando duro, mas você tem que me amar, porque eu estou trazendo luz. Eu estou trazendo luz. E a Bíblia diz que aquele que é ferido pelo justo, essa ferida, ela cura. Eu estou agindo como boca de Deus para trazer luz para a sua vida nessa manhã. Você pode realmente me odiar, e só vai determinar quem você é. E I'm okay with this one. Tem problema, mas isso não vai me impedir de trazer luz, porque senão eu vou negar tudo o que eu creio, que é só o Evangelho que transforma. Eu sei que vocês gostariam que essa mensagem tivesse um outro cunho, eu sei que você gostaria que fizesse e falasse para você: não, mas passa a mãozinha na cabeça dele ou dela, dá um abracinho, dá um beijinho, vai mais uma milha, olha, ela quer sua capa, dá a camisa, dá a calça, tira tudo, entrega, sabe, bateu no rosto, dá do outro lado. Não tira as coisas do contexto, tem que ter luz e você entender que eu não posso exigir dos outros aquilo que são as minhas doenças que eu não quero tratar. Eu preciso amar a Deus para amar o próximo como ele merece ser amado. Tem psicólogos aqui, eles vão entender o que eu estou dizendo. Eu li um livro uma vez, de um psicólogo espanhol, que trabalhando um conceito de Erik Erikson, que são os conceitos da maturidade, ele diz o seguinte: tem gente que amadurece como cristão, mas nunca se torna um cristão maduro.
Conhece alguém assim? Não. Amadurece pelo processo de passagem de tempo, mas nunca se torna um cristão maduro. Terceiro e último, rapidinho. Sem conhecimento de Cristo e do Evangelho, nós seremos, porque agora eu vou voltar lá no texto e eu fecho. Haviam 3 grupos: os herodianos, os saduceus e os fariseus. Os herodianos, nesse texto, depois você lê o capítulo, perguntaram a Jesus o seguinte: Senhor, ô mestre, é lícito pagar imposto a Roma? Por quê? A proposta dos herodianos era a libertação do domínio romano sobre o povo de Israel. Então eles queriam pegar Jesus. Se Jesus diz assim, eles diziam, então você é um cara que é pró-escravatura nossa aqui, escravidão nossa. Se Jesus dissesse não, eles denunciavam para o Império Romano como um contraventor. Vocês estão entendendo que o negócio é sempre para pegar. Então os herodianos fizeram essa pergunta. Aí vieram os saduceus. Falaram, Senhor, olha aqui, a lei não manda o seguinte: o cara casou com uma mulher e ele faleceu, se ele tiver irmão, o irmão não tem que assumir a mulher? Maritalmente falando? Tem. Naquela época os irmãos torciam para ser mais ou menos, né? Porque se tiver que encarar o que vier. Tem uns irmãos aí hoje que se morrer, mas não morre não, vive 150 anos de idade, morre de jeito nenhum, fica aí. Mas disseram para Jesus, mas não é assim que manda a lei? Aí Jesus disse, exatamente. Ele falou, pois é, tem uma história para te contar, isso são dos seus. Tem uma história para contar para o senhor. Tinha um irmão, casou, morreu. Ele tinha mais 6. O de trás casou, morreu, o de trás casou. Essa mulher também é aranha negra, né, gente? Pelo amor de Deus. Matou os 6, 7. Lá no céu, Senhor, olha o tanto que o caboclo era capcioso. Lá no céu, quem vai ser o marido dessa bendita? Vocês estão entendendo onde é que eles estão tentando? Ninguém quer mudar o coração, quer descobrir onde é que tem um pretexto para continuar sendo exatamente o que é, sem ser mudado por Jesus de Nazaré. Se você não conhecer o Evangelho e for transformado por ele, querido, você sabe o que você vai virar? O terceiro grupo, que eram os fariseus, que Jesus disse, vocês são hipócritas, vocês são raças de víbora. Vocês são sepulcros caiados, por fora bonito, pintado com cal, branquinha, por dentro podre. Deixa Deus bater luz aí. Se você não se render aos pés de Cristo e dizer, Senhor, esquece meu problema com as pessoas agora, tem misericórdia de mim. Não atribua aos outros o que você não quer mudar em você. Não jogue para os outros o que você não quer chegar diante da cruz e dizer, Senhor, prega-me nesta cruz para que eu fique livre disto. Vocês entendem a linguagem figurativa? Não atribui aos outros o que você não quer trabalhar em você, mas assim todo mundo faz. Todo mundo é assim. Por que comigo tem que ser diferente? Por que de mim o Senhor está exigindo algo melhor? Não, eu não estou exigindo de você nada melhor. Eu estou ensinando a todos vocês o que o Evangelho de Jesus pede de mim e de você. Então eu vou atribuir a minha fraca fé na mulher sem vergonha que está do meu lado, do homem bandido que está do meu lado, do pastor que trapaceou, do amigo que me traiu? Não! Eu vou para Cristo e vou aprender a amá-lo de todo o meu coração, alma e entendimento, para que eu ame o próximo, inclusive nos seus erros. Conversei com alguém essa semana e eu disse, você precisa amar essa pessoa. Falei, mas está errada. Falei, mas você tem que amar. Falei, se eu amar, eu estou avalizando o erro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que você faz, eu não quero nem mencionar. Mas eu quero que você saiba que você, eu amo. Eu não amo a pessoa que você está se tornando. Eu não amo as atitudes que você tem. Eu não amo a sua grosseria. Eu não amo a sua avareza. Eu não amo a sua beligerância. Eu não amo a sua mentira. Eu não amo a sua perdição sexual. Não amo. Mas você vai ter sempre o meu amor, inclusive para trazer luz sobre isso e fazer de você uma pessoa diferente. E aí Jesus encerra para esse grupo, dando essa resposta. Para os saduceus ele disse, vocês erram por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus, porque no céu não se casa nem se dá em casamento. Para os herodianos ele responde dizendo o seguinte, o que tem na moeda?
Qual que é a esfinge? Qual que é a cara da moeda? É do imperador romano. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para cada um deles ele responde. Mas para os fariseus ele diz o seguinte: ama a Deus e ama o teu próximo. E disso depende toda a lei e os profetas. Amém? Eu queria fazer um apelo a você rapidinho. Quem sabe você poderia ficar de pé na hora que nós formos orar agora? Se você entender o seguinte: eu não tenho amado o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Ô, gente, é uma coisa difícil, porque está todo mundo vendo. Não vai apagar as luzes. Se você ficar de pé, nós sabemos que você é um deles. Então é coisa para... É aqui que separa os homens das crianças. O homem no sentido, né, as mulheres também podem ficar de pé. Mas você dizer: eu quero transformar isso. E você vai orar por você. E talvez Deus vai trazer no seu coração alguém por quem você deva orar, que você está entristecendo a vida dessa pessoa com aquilo que você está fazendo com ele ou com ela que não deveria ser feito. Se tiver mais alguém, você se coloca de pé para nós orarmos. E aqueles que forem ficar sentados, feche os seus olhos. E eu quero insistir com você. Eu acho que ficar de pé é o primeiro passo que você vai dar para quebrar isso. Porque você vai dizer assim: isso aqui eu sou eu mesmo, mas eu vou ficar aqui sentadinho porque pelo menos ninguém vê. Eu acho que ao se colocar de pé, você está dizendo para você mesmo: eu preciso iniciar um processo de mudança. E vai ser nessa manhã. Você quer se colocar de pé conosco? Ainda tem tempo para você. Senhor Jesus, muito obrigado, a Deus, pelos teus olhos que repousam sobre a nossa comunidade nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que traz luz. Muito obrigado pelo teu Espírito que aponta a direção. Muito obrigado pelo teu Espírito. Senhor, eu fico imaginando agora o que está no coração dessas pessoas. Que turbilhão de sentimentos e de emoções, de raiva, de ódio, de vergonha, sei lá, de tanta coisa, de chateação até mesmo comigo. Senhor, eu fico imaginando o que está passando. Mas eu te agradeço, Senhor, porque quando a luz do Senhor vem, ela traz cura. Ou ela traz cura, ou ela aponta a doença, Senhor. Mas ela não volta vazia. Ela não volta sem cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Ela não volta, Senhor, sem deixar em nós, no nosso coração, a marca do encontro. Não há ninguém que se encontre com o Senhor, que ouça a tua palavra, que saia deste encontro ileso, intocado. Não há, Senhor. Então a minha oração nessa manhã é que o Senhor tenha misericórdia de cada um que está de pé. E a expressão da oração deles, que está aí no secreto do coração, seja trazida diante do Senhor, ó Deus. E a minha oração ao Senhor é: Deus, responde por misericórdia. Senhor, não nos permita viver um estado de autocomiseração e autopiedade. Tira isso de nós, Senhor. Aponta-nos para a cruz de Cristo. Dá-nos amor pelo Senhor, ó Deus, amor, para que a gente saiba amar o próximo, na intensidade, na veracidade, nos desdobramentos que esse amor exige, Senhor, porque é só assim que nós vamos nos tornar filhos de Deus. Senhor, eu vou pedir ao Senhor uma coisa como pastor dessa comunidade: não permita que haja fugas, nem geográficas e nem existenciais, porque a nossa tendência é de que quando a luz vem, nós estamos tão acostumados a fugir, que essa manhã pode ser um estímulo para muita gente fugir, Senhor. Fugir daqui como lugar, fugir do enfrentamento, fugir de si própria. Não permita que isso aconteça, em nome de Jesus, Pai. A minha oração é: Espírito de Deus, nós cremos na possibilidade de uma comunidade que te ama,
que quer viver a verdade, que quer buscar o Evangelho, que quer ser trabalhado pela Tua graça, que quer ser mais parecido com Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Eu creio de todo o meu coração. E é por essa razão que nós estamos aqui, Senhor. Pelo contrário, eu quero pedir ao Senhor retorno. Retorno, ó Deus. E os retornos são tão diferentes. Alguns precisam retornar para a sua casa, para a sua esposa, para o seu marido. Alguns precisam retornar para a família, para os amigos. Alguns precisam retornar para a igreja de Cristo, para a comunhão dos irmãos. Enxuga essas lágrimas, Senhor, estimula o coração. E agora, Espírito de Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, mais ninguém. Deixa essa frase ecoar no nosso ouvido, Senhor. Porque tem tanta gente dizendo que está buscando a Deus e diz: eu não encontro. Busquei a Deus e não encontrei. Busquei o meu próximo e nós nos encontramos os três. Louvado seja o Teu nome. Eu estendo as minhas mãos sobre essa comunidade, eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos queridos, que o amor de Deus, amor, foi derramado por nós. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou e pede que nós amemos os outros, tirando fardos e não colocando, desatando amarras e não colocando grilhões, fazendo sorrir e não provocando choro, colocando bálsamo e não abrindo feridas. Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça que foi demonstrada na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, que por nós morreu, para que nós fôssemos dele, fôssemos do Senhor nele, e fôssemos uns dos outros também no Senhor. E a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito de Deus, que inclusive nos habilita a viver acima daquilo que a nossa possibilidade humana seria capaz. Seja, Senhor, sobre nós, sobre esses irmãos amados, sobre essa comunidade, sobre os nossos irmãos que estão em outros lugares, nesta manhã, todos os dias, até o retorno do Senhor, em nome de Jesus. Os filhos de Deus podem dizer amém?